Olá, espero que todos estejam bem. Vim aqui compartilhar uma palavra que tem feito muita diferença na minha vida. E o objetivo é falar sobre a porta. Infelizmente, o evangelho que tem sido pregado, ele é muito deturpado. E muitas pessoas, quando se fala de porta, as pessoas conhecem como porta de emprego. Eu até falei sobre isso num vídeo anterior que está lá no canal, mas eu gostaria de falar mais detalhadamente por causa de uma revelação que o Senhor Jesus Cristo me deu. Enfim, vamos entender o que a palavra diz a respeito da porta. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, e se você puder acompanhar, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. É um texto que as pessoas usam para aplicar a situação do emprego. A porta que Deus abriu ninguém fecha. Vamos saber que porta é essa. Apocalipse 3, 7. Diz assim: E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo e verdadeiro. Está falando de Jesus. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Jesus abre uma porta, ou abriu uma porta, que ninguém fecha. E ele tem essa chave. Por que eu estou falando para vocês que esse texto está falando de Jesus? Buscando a referência desse versículo aqui, tem uma profecia que está lá em Isaías. Isaías, capítulo 22, do versículo 22 até o 24. Diz assim: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego em lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória de seu pai, e renovos, e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Olha só o que o texto está falando aqui. Eu vou repetir. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Então, uma chave, se tem a chave, ela serve para abrir uma porta, né? E ele fala aqui: e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Essa porta é algo espiritual. Essa abertura é algo espiritual. Esse ato de ninguém fechar é espiritual. O evangelho, ele fala de coisas espirituais, né? Com relação a Cristo, tudo que a gente vê na Bíblia, ele fala de coisas espirituais, porque Jesus, ele veio não para nos trazer um evangelho terreno, mas um evangelho celestial. Então aqui ele está falando de coisas espirituais. E a chave que ele está falando é aquela chave que ele fala para Pedro: Pedro, eu te darei a chave do reino do céu, né? Que ele deu a todos nós, na verdade, não só para Pedro. E essa chave, ele está falando da cruz. E a porta, ele está falando da graça. A cruz foi o caminho que Jesus fez para abrir a porta da graça para nós. E eu falo isso baseada no capítulo 10 de João. Olha só, gente, eu vou aproveitar esse gancho aqui para dizer que a Bíblia, ela é para ser conhecida, tá? Às vezes as pessoas acreditam que a Bíblia é uma caixinha de promessa, e não é. A Bíblia, ela é para ser conhecida. Se você conhecer a palavra de Deus, ninguém que pregar um falso evangelho vai conseguir te enganar. Então, olha lá, João capítulo 10. Eu estou falando de alguns versículos, mas eu conheço bem o texto,
né? João capítulo 10 aqui é um texto que eu conheço bem. Então, eu não estou usando fora do contexto, tá bom? Diz aqui no versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Essa porta da qual Jesus Cristo abriu e que ninguém pode fechar é a graça. E o que eu quero dizer com isso é que Jesus revelou a mim essa porta aberta. E nós precisamos entender, todos nós cristãos, todos nós aqueles que buscamos Jesus fielmente, nós precisamos entender que essa porta ela não está fechada para ninguém. Então, a porta não está aberta só para aqueles que são mais bonitinhos ou só para aqueles que cometem atitudes mais certas, ou não, ela está aberta para todos. E ligando esse fato da porta aberta, eu quero falar aqui sobre a passagem da ovelha perdida. O que move alguém deixar 100 ovelhas e buscar a ovelha perdida é o amor. O que move alguém a ir atrás da dracma perdida é o amor. Então eu quero dizer para você, cristão, que se você não for atrás das pessoas que estão perdidas lá fora, você não tem amor. Se você ridiculariza os homossexuais, se você ridiculariza pessoas que estão perdidas no mundo, por exemplo, as prostitutas, ou seja lá quem for, se você é contra, se você acha que a salvação não é para essas pessoas, eu tenho para dizer para você que a porta está aberta para elas também. Tá? Jesus, ele nos abriu a porta e não foi apenas para um grupo de pessoas, mas ele abriu a porta e deixou a porta aberta para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, como eu estava dizendo, Jesus abriu a porta para todos e não cabe a nós julgar as pessoas. Jesus disse que nem ele julgava, ele deixava para o Pai julgar. Então eu quero dizer para você que não cabe a nós julgar essas pessoas. Cabe a nós ir atrás dessas pessoas e amar essas pessoas. E deixar que Cristo transforme a vida delas. Porque a condição de ser transformado é crer em Jesus Cristo. Então, se a gente puder levar a mensagem de Cristo para essas pessoas e elas passarem a crer em Jesus, é Cristo quem vai transformar. Então não vamos fechar a porta para essas pessoas, a mesma porta que Cristo deixou aberta. Ele fez o sacrifício, cabe a Ele ter uma atitude com relação a essas pessoas e não a nós, né? E não nós. Então, não sejamos líderes que ensinam errado as pessoas, não vamos ensinar o contrário do que diz o Evangelho. O Evangelho nos diz para amar, para ir atrás. Essa é a essência do Evangelho. Então era isso que eu queria compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí e ajuda a gente a divulgar o canal, ok?